Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora é a altura de avançarmos com as intervenções. A moderação fica a cargo do professor José Carlos Neves, diretor da Escola Profissional António de Lago Sequeira. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Agradeço à Sra. Deputada e à Câmara o facto de me terem convidado para moderar um painel desta qualidade. Mas, não, sem grandes delongas, eu iria chamar os convidados para constituirmos a mesa. Começava por chamar o Secretário-Geral da CIM Tâmega e Sousa, o Dr. Alírio Costa, o Sr. Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o professor António Fatainhas, o Secretário-Geral do Conselho Nacional de Educação, o professor Manuel Miguens, e o Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, o professor Luís Paes. Por favor. Eu não vou fazer nenhuma apresentação em especial de cada um dos convidados, porque eles têm um currículo vastíssimo, são do conhecimento de todos nós, só para agradecer a presença de tão ilustre painel. Acreditem que é uma honra, não é todos os dias que se tem esta possibilidade de ter um painel e moderar um painel destes. E eu começava por chamar o Dr. Alírio Costa, o Secretário-Geral da CIM, para a apresentação Especificidades da Comunidade Intermunicipal Tâmega e Sousa do Portugal 2020, se faz favor. Antes de mais, muito bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Zé Luís Gaspar, e agradecer na pessoa da doutora e deputada à Assembleia da República, da doutora Maria José e grande amiga, o convite que me formularam para estar aqui hoje e a toda a organização, que é sempre uma honra e um prazer enorme estar aqui neste Conselho de Amarante. E aproveitar para cumprimentar todos os colegas de painel, que certamente terão aqui, e neste tema tão importante como o tema da educação, que é extremamente relevante e tem um enquadramento adequado neste quadro comunitário. Muito sucintamente, aquilo que vos trago aqui não é nada de extraordinário, apenas um reposicionamento daquilo que é a região do Tâmega e Sousa, onde nós nos integramos, e perceber o muito que há para fazer numa região como esta. Portanto, fazendo aqui um pequeno enquadramento daquilo que são os desafios que temos, não até 2020, como o programa indica, mas diria mais até 2022, o que é que vamos ter à nossa disposição e quais são as grandes linhas de orientação que devemos seguir no sentido de ajudar a alavancar uma região que é considerada a região mais pobre do país. Portanto, vou dar aqui, não vos vou amassar muito, mas alguns indicadores que considero que são extremamente relevantes, porque eu penso que o mais importante quando avançamos em qualquer uma das estratégias que queremos implementar, seja numa região, numa empresa ou numa atividade qualquer, ou numa associação, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber onde estamos, qual é o nosso ponto de partida, para depois, a partir daí, alavancar a nossa estratégia para o ponto de chegada. Tendo consciência que quando estamos mais longe, vamos ter que andar muito mais depressa para conseguir aproximar-nos daqueles que estão mais à nossa frente. Olhando para aquilo que é o enquadramento dos últimos quadros comunitários de apoio, chegamos a uma conclusão que, de facto, a região Norte tem sido a região que mais tem beneficiado, diria, do ponto de vista daquilo que é a afetação aos POs regionais, que mais tem beneficiado dos últimos QCAs, portanto, quer o segundo, o terceiro e o CREN, portanto, mas isso não tem contribuído, de facto, para que a região tenha convergido a nível nacional para aquilo que é a aproximação aos principais indicadores do país. Como veem neste gráfico, quer o QCA2, quer o QCA3, com grandes investimentos alocados pelo quadro comunitário, a região continua a divergir. O que quer dizer que há aqui qualquer coisa que tem sido algo de muita reflexão pela Comissão de Coordenação e que, de facto, aponta hoje numa estratégia de procurar também contrariar, e vamos perceber como tentar contrariar toda esta tendência. Do outro lado, portanto, claramente que, se é verdade que nós estamos a divergir em termos da média nacional,
também é verdade que esta região é aquela que mais contribui para a geração de riqueza no país. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Aquilo que são os principais indicadores, como o indicador da balança comercial, que é um fator determinante para o equilíbrio até das próprias contas públicas, porque sempre que há desequilíbrio aqui, o nosso déficit está a aumentar. Portanto, claramente, quando olhamos para estes indicadores, vemos que como é que uma região que tanto contribui tem, em termos de retorno, um valor inferior àquilo que era expectável em termos daquilo que é o seu desempenho. Portanto, e quando olhamos para os indicadores, nós vemos que este indicador é de 2013, mas quando vamos a 2014, o diferencial do equilíbrio da balança comercial é superior a 6 mil milhões de euros. O que quer dizer que, de facto, isto é uma região que tem uma dinâmica muito própria, tem um tecido empresarial e um tecido industrial muito bem implementado e que dá aqui fortes contributos daquilo que é o equilíbrio da balança comercial. Apesar de forma negativa, temos claramente aqui o tema do desemprego, que continua a ser um dos grandes problemas de toda a região norte e, em particular, na região onde nós nos inserimos. Olhando mais em detalhe como é que evoluiu neste período as 8 NUTS 3 da região, nós vemos que a região do Tâmega e Sousa é aquela que menos converge para a média também, diria eu, da região norte. Ou seja, há uma ligeira convergência, mas claramente é muito insuficiente, porque quando vemos o diferencial em 95 para a região do Douro, que é aquela que fica a seguir a nós, vemos que quando chegamos a 2012 o diferencial é bastante maior. O que quer dizer que, se temos que pensar uma região enquanto um todo, e o Sr. Presidente da Câmara fazia essa referência, e vamos ver a importância de olhar para aquilo que é o potencial de cada uma das suas geografias, e Amarante, como pérola que é considerada a pérola do Tâmega, tem que ser mesmo a verdadeira pérola do Tâmega, e eu acredito que Amarante pode ser o referencial do ponto de vista turístico de toda uma região que tem 6 concelhos no Douro e 3 concelhos no Tâmega. Portanto, eu pergunto, com todo este potencial, toda esta riqueza, como é que nós, a partir daqui, alavancamos uma estratégia para potenciar uma região que pode dar muito contributo, quer à região norte, mas pode contribuir em muito também para aquilo que é a região do país enquanto um todo. Bom, um indicador que quis aqui pôr para termos a percepção, de facto, qual é o nosso posicionamento. E tem a ver com os últimos indicadores que saíram esta semana, e pus aqui apenas, não foi de propósito, foi propositado, esta questão da coesão. A nossa região do Tâmega e Sousa é aquela que está mais distante daquilo que, nem diria da média, mas é aquela que está em último lugar no continente, em termos daquilo que são as políticas de coesão. O que é que estamos a falar? Tudo que tem a ver com o acesso a serviços por parte das comunidades, toda a dinâmica de política de coesão que está definida nas estratégias até do atual quadro comunitário. Ou seja, como é que nós, olhando para aquilo que são as políticas de coesão do país e da União Europeia, como é que nós podemos, a partir daqui, tirar partido para pormos novamente a região do Tâmega e Sousa naquilo que é aquilo que nós consideramos que é possível como uma das regiões que mais se pode desenvolver e que mais se pode aproximar das linhas da frente relativamente àquilo que é, de facto, o seu posicionamento e que lhe pode dar essa vantagem. Bom, a estratégia, como disse, da região norte, há um propósito que é olhar para o conhecimento, para aquilo que é o saber e pôr este conhecimento, o conhecimento universitário, ao serviço das empresas. E com isto, chegarmos a 2020 e podemos dizer que a região conseguiu convergir para aquilo que é a média do país e aproximou-se em muito daquilo que é a média da União Europeia. E porquê é que tem que ser assim? Porque é preciso, de facto, que o conhecimento não fique só estritamente no mercado, dentro das paredes das universidades. É preciso que esse conhecimento, muito dele, seja transferido e seja uma alavanca determinante para aquilo que é ajudar a potenciar ainda mais um tecido industrial e um tecido produtivo que já tem uma dinâmica muito própria, mas que, se bem alavancado e bem estruturado, pode produzir muito mais riqueza numa região. E que riqueza é que estamos a falar? Estamos a falar do rendimento per capita por pessoa, que quanto maior é o seu grau de conhecimento, maior será a sua capacidade para poder não só responder a desafios no futuro, mas claramente quando nós estamos mais bem preparados, e as estatísticas dizem-nos isso, nós ganhamos mais dinheiro.
Portanto, queremos uma sociedade, como vamos ver à frente, que temos muitos problemas para resolver, mas quando temos uma sociedade mais esclarecida, mais bem preparada, nós não só estamos a ajudar todo o tecido económico a desenvolver-se, como também estamos a contribuir para que cada um individualmente possa ter aqui mais riqueza. Portanto, sucintamente é isto que está na gênese, em toda a estratégia da região Norte, não entrando muito em detalhe, como vão ver, portanto, os recursos financeiros estão muito alocados àquilo que é o eixo da competitividade e tudo aquilo que gravita em torno do eixo da competitividade, em particular o eixo da formação e da preparação. Portanto, isto é conhecido de todos, portanto, nós temos aqui 5 grandes áreas de intervenção, 4 mais 2, que é a competitividade, o capital humano, a inclusão social e a sustentabilidade do uso dos recursos, ou seja, tem a ver com as áreas do ambiente. Estas são as 4 grandes linhas de orientação, onde vamos ter recursos financeiros para poder, de facto, a partir daqui, ajudar a alavancar as estratégias de crescimento de todo o território. Depois entram as partes entra aqui também o tema da coesão, que tem a ver com as assimetrias territoriais, e depois o tema da reforma da administração pública, que já está em curso. Os recursos financeiros alocados, reparem que uma percentagem significativa está na competitividade. O eixo da competitividade no PO temático tem 4,4 mil milhões de euros, na região tem mais 1,3 mil milhões. Pois é para aqui que nós temos que concentrar muito da nossa energia e não dispersar no sentido de procurar outras opções que também existem, mas claramente, se nos concentrarmos aqui, vamos, de facto, atrair para a nossa região e, em particular, aqui para o Conselho de Amarante, e o Sr. Presidente fez essa referência, e muito bem, claramente que, se estivermos aqui atentos, quer a este eixo, como o PO do capital humano, que tem 3 mil milhões de euros, nós vamos perceber que, a partir daqui, nós somos capazes de estruturar de forma muito clara a alavancagem de uma estratégia que pode inverter de uma forma significativa e substancial a trajetória que nos tem perseguido nos últimos anos. Um reparo, em particular, que tem a ver com o eixo da agricultura, em que tem aqui também cerca de 3,5 mil milhões de euros. E porquê é que é importante? Porque, como diz o Sr. Presidente, o Tâmega tem esta particularidade, divide o nosso território em 2. A margem direita é uma margem industrializada, a margem esquerda é claramente uma margem mais rural, mais dedicada ao setor primário. E olhando para o setor primário, está aqui o Sr. Reitor da Universidade de Trás-os-Montes, o professor Fontinhas Fernandes, que nos vai falar certamente sobre isso. É uma peça importante e tem estado a trabalhar com a nossa comunidade no sentido de identificar aquilo que são as potencialidades deste setor. E quando nós sabemos que há regiões na Europa que vivem exclusivamente da agricultura e em que toda a gente vive bem acima da média, pois nós somos capazes, através daquilo que são as condições naturais que temos na nossa região, também alavancar a partir daqui uma estratégia de transformar a agricultura e o agroalimentar num potencial que a região tem e que pode muito ajudar a desenvolver toda a nossa região e toda a nossa atividade económica. Bom, os POs temáticos não vou entrar muito em detalhe, portanto, os que aqui estão sinalizados, portanto, foram aqueles que foram alocados só à região Norte, portanto, os objetivos temáticos são 11 a nível nacional, a região Norte alocou aqui aqueles que considerou que serem os mais relevantes e mais importantes para a sua estratégia de desenvolvimento. Bom, o que é que nós vamos ter? No PO regional temos os tais 3,4 mil milhões de euros, distribuídos por estes eixos prioritários que são 10, portanto, e a partir daqui estamos a definir políticas de investimento orientadas muito para o setor da atividade económica, mas não só. Portanto, entram aqui também as áreas do ambiente, entram também aqui as áreas da eficiência energética e entra aqui com muito mais força neste quadro o tema da inclusão social, que à frente vou detalhar com mais pormenor. Portanto, um dos instrumentos que neste momento estamos a trabalhar e que já está fechado a primeira fase,
que é a chamada ITI, Investimentos Territoriais Integrados. O que é isto? É um pacto que é estabelecido entre o território, os 11 municípios que compõem esta comunidade, a Comissão de Coordenação, e é alocada uma verba específica para intervir nestes eixos que aqui estão. A economia de baixo teor de carbono, isto tem a ver com a questão do ambiente e com a questão da eficiência energética, o emprego e mobilidade dos trabalhadores, portanto aqui a preocupação muito orientada para os temas da inclusão social e que tem a ver com o fenómeno do desemprego, portanto, e estão os dois muito interligados, portanto tem aqui cerca de 12 milhões de euros. Educação e aprendizagem ao longo da vida, voltamos à questão da formação, e capacitar claramente todas as estruturas dos municípios e das comunidades, num sentido de poder dar respostas à sociedade de forma muito mais assertiva. Bom, o mapa das NUTS 3 identifica aqui uma outra prioridade em termos de política de investimento, tem a ver com a política de cidades e as chamadas regeneração urbana. Temos vários níveis, temos as chamadas cidades de equilíbrio territorial, onde temos a sede, que é o município de Penafiel, que beneficia de um envelope específico para esta área, e depois temos as cidades regionais, onde aqui vamos as chamadas sub-regiões, ou as cidades da sub-região, onde temos aqui o caso do município de Amarante, que está contemplado naquilo que são as políticas de regeneração urbana. Neste caso em particular, apenas temos 5 cidades dentro dos 11 municípios, e temos depois a cidade de Penafiel. Portanto, vamos apenas na política da regeneração urbana, vamos poder intervir não nas 11, mas em 6 destas 11 concelhos do nosso território. Olhando um bocadinho então para alguns indicadores que acho que são extremamente relevantes do nosso território. Como temos referido várias vezes, isto é uma comunidade que tem esta particularidade, que não é interior, não é litoral, eu diria que é a melhor região do país. Saibamos nós, a partir daqui, tirar partido dela. Porquê é que eu digo isto? Porque todo o turista que visita o Porto está a 20 minutos, meia hora do nosso território. Quem quer visitar o Douro está a menos de 1 hora do Douro. Quem quer visitar o Tâmega está a 20 minutos do Tâmega. E a questão que nós temos que colocar é como é que nós, a partir daqui, ou seja, nas chamadas regiões de transição, e nós no fim de semana passado estivemos num país de transição, que é o caso do Luxemburgo, com uma iniciativa com muito êxito para o território, onde os 70 produtores que lá estiveram saíram de lá muitíssimo satisfeitos porque venderam todo o produto que lá tinham. Tudo que levaram, 2 caminhões de tiro com produto, ficou todo no Luxemburgo. O que veio foi vinho e muita pouca quantidade, para perceber que, e escolhemos esta geografia porque também queríamos perceber como é que um país de transição tira vantagem das proximidades, e a realidade está aqui. Nós temos Minho, nós temos Trás-os-Montes, nós temos Douro e temos Porto. Portanto, em qualquer uma das situações, quando olhamos para o nosso território, se soubermos fazer a interpretação adequada, nós conseguimos dar a quem nos visita aquilo que temos de melhor. E podemos claramente, a partir daqui, estruturar todo o nosso plano, chamando novos atores à região para, a partir daqui, investir cada vez mais num território riquíssimo como é o Tâmega e Sousa. Tem uma particularidade que eu acho que é a nossa mais-valia. Tem gente, e tem gente muito jovem. Ao ter gente que é a região mais jovem do país, a partir daqui nós temos uma capacidade de perspectivar estratégias de futuro alavancada numa juventude que é abundante no nosso território. Portanto, temos dinâmica industrial, sem dúvida, somos um dos polos mais importantes do ponto de vista da exportação do norte do país e de Portugal, e temos um tecido agroalimentar que nós temos que, a partir daqui, alavancar ainda mais, numa estratégia que já tem sucesso, como é o nosso vinho. Somos a região que mais vinho exporta em termos de vinho verde. Portanto, reparem que as condições estão cá, saibamos nós tirar partido desta mais-valia. Mas isto não são só vantagens. Quais são os inconvenientes? Continuamos com uma taxa de desemprego muito expressiva.
temos um problema de educação e formação que nos preocupa imenso. Mais de metade da nossa população, cerca de 60% da nossa população, tem o chamado ensino básico ou menos. Isto é algo que temos que encontrar formas para contrariar esta realidade. Aqui reside um dos grandes problemas do território. Aquilo que referia no início, sem formação, sem uma formação adequada, sem uma preparação adequada, nós continuaremos a ter um problema sério mais à frente. Portanto, como é que vamos utilizar os instrumentos que estão à nossa disposição para preparar melhor aquilo que são as nossas gentes e, em particular, as pessoas que estão no ativo. Portanto, todas estas pessoas que estão no ativo, temos que procurar encontrar formas, e muitas delas que estão desempregadas, encontrar formas para, a partir daqui, procurar dar outros instrumentos para que se possa alavancar muito do nosso desenvolvimento. E quando olhamos para o ensino superior, então ainda ficamos muitíssimo mais preocupados. Portanto, claramente que a nossa estratégia passa por mais formação, formação adequada àquilo que são as necessidades da nossa população e aquilo que são as exigências do nosso mercado. Com base nestes poucos indicadores que aqui trouxe, não vos quero amassar com isso, foi definido o plano estratégico para a região. E o plano assenta numa visão muito clara daquilo que se pretende, não é? Que é um território, do ponto de vista ambiental, pelas características naturais que tem, que seja exemplar, tirar partido económico das nossas serras, da pesca, da caça, potenciando aquilo que de facto temos de bom, associado claramente a uma dinâmica económica, porque só com geração de riqueza é que nós damos qualidade de vida às nossas populações e, claramente, apostar numa coesão e num território que fala uma só voz e em que todos contribuam para esse mesmo objetivo. Claramente, a coesão como ponto principal, a qualidade ambiental, mas claramente que vamos estar muito mais atentos à questão do dinamismo económico do território, porque só este é que é gerador de mais emprego. Não é possível de outra maneira. Se não tivermos economia, não temos geração de riqueza em nenhum dos territórios. Portanto, isto depois desdobra-se aqui a nossa visão em 5 domínios de intervenção. Claramente que pusemos logo na primeira linha o problema do governo do território. Tem sido uma das maiores reflexões que temos feito, é como encontramos a melhor forma de comunicar com todos os atores que estão no território e na região. Este é um dos problemas que está identificado e que temos que encontrar aqui em conjunto, em particular os 11 presidentes de Câmara, têm que encontrar aqui a solução adequada para que o território fale a uma só voz e não haja muita gente a falar sobre a mesma coisa, dizendo coisas diferentes. Portanto, há aqui uma preocupação e ele aparece logo na primeira linha como defesa de uma estratégia para 2030 e não 2020, como é o período de programação. Definir, portanto, o tema da qualidade ambiental é uma preocupação, é porque temos esta responsabilidade de preservar as nossas massas de água, o nosso meio ambiente, portanto, ele está claramente em cima da mesa, mas aquilo que nós concentramos mais energia tem sido incentivar a inovação e a competitividade da economia de Tâmega e Sousa e claramente olhar para aquilo que é a promoção do nosso território através de uma boa campanha de marketing e é isso que temos vindo paulatinamente a fazê-lo, por isso é que quisemos que a RTP estivesse connosco no Luxemburgo a mostrar aquilo que nós sabemos fazer de bem, não só para Portugal como para o mundo inteiro. Portanto, há aqui uma estratégia muito bem definida no sentido de promover a região para chamar a atenção de investidores e de quem visita os territórios que o Tâmega e Sousa existe e que tem esta potencialidade que há bocadinho vos referi. Fortalecer a mobilidade interna e intermunicipal, quer do ponto de vista dos transportes, quer do ponto de vista da coesão dentro do próprio território e percebendo também as fragilidades que existem nesta mobilidade por causa da competitividade, porque temos de um lado a indústria, do outro lado a mão de obra e muita mão de obra que está disponível e que não tem este acesso à zona mais industrial, portanto procurar aqui com os critérios da mobilidade, procurar ajudar a resolver muito dos problemas que cá temos. Reforçar a inclusão social,
claramente que é uma das maiores preocupações, porque é algo que preocupa, em particular, cada Presidente de Câmara e cada um de nós, quando temos graves problemas ao nível da inclusão e que muitos são derivados pelo próprio desemprego. Portanto, são estas as 6 grandes linhas de intervenção e que cada uma delas depois é desdobrada em várias medidas, no sentido de procurar ajudar a ir ao encontro daquilo que é a expectativa das populações deste território. Aquilo que vos falei há bocadinho, a ITI que já está praticamente fechado, estamos a entrar na fase da negociação do pacto, tem estas prioridades de investimento e cada uma com as respectivas verbas alocadas. A partir daqui, com estes instrumentos, vamos procurar utilizar estes recursos ao serviço da nossa comunidade. Como vos disse, ele está muito orientado para as questões das tecnologias de informação, ou seja, da modernização dos setores da administração pública, capacitar as estruturas para dar melhores respostas, depois a questão quer do meio ambiente, quer do tema da eficiência energética. O grande propósito que está subjacente neste documento tem a ver com a inclusão social, muito orientada para os empregos de inserção, para o empreendedorismo, na lógica de proporcionar a quem está numa situação menos favorável, está desempregado, ter instrumentos que possa criar o seu próprio posto de trabalho e, a partir daqui, alavancar uma estratégia individual de cada um para o futuro e poder, a partir daí, desenvolver uma atividade que possa coincidir ou não com aquilo que é a sua percepção. Portanto, o envelope são 403 milhões de euros. Acreditamos que a região pode vir a beneficiar na casa dos 60 a 70 milhões de euros, portanto, que é isso que nós estamos a estimar em função daquilo que é a dimensão do nosso território. Outro grande envelope que está disponível tem a ver com os apoios à agricultura. Os programas anteriores tiveram muito sucesso, as campanhas dos jovens agricultores, pois bem, continuam a ter aqui uma grande oportunidade de continuar a investir num setor que tem dado cartas e tem sido uma das grandes alavancas do crescimento da atividade económica no nosso país. Era isto que tinha para vos dizer. Muito obrigado por me ouvir. Penso que não fugi do tempo. Muito obrigado. Se houver alguma questão, depois falamos no fim, está bem?